Boa noite, caros alunos. Estamos de volta agora para mais uma disciplina, né? A disciplina que nós vamos ver hoje é Programação Orientada a Objetos. Bem mais legal que técnicas de programação e lógica de programação. Vocês vão ver que é bem mais fácil de pensar orientado a objetos e programar orientado a objetos. Então não se assustem, né? Mais uma disciplina de programação, começar a puxar os cabelos, não. Ela é bem fácil, até a gente encaminhando todos os assuntos da orientação a objetos, vocês vão ver que é bem mais fácil programar orientado a objetos que você utilizar a programação estruturada normal. Lógico que a gente precisa daquele conceito que foi visto antes, né, nas últimas duas disciplinas, e para dar encaminhamento para a nossa disciplina de programação orientada a objetos. Bem, quem não se lembra de mim, meu nome é professor Lilo, estarei com vocês aqui nessa disciplina, nas próximas 6 aulas com vocês, e juntamente comigo nós vamos ter a professora Mariela. Professora Mariela. Boa noite, professor. Boa noite a todos os tutores e alunos dos polos EAD. Estou aqui novamente com vocês para essa disciplina Programação Orientada a Objetos e estarei aqui para tirar suas dúvidas. Professor, qual que será o conteúdo de hoje? Então, gente, vamos lá. A gente vai primeiro falar, já que a gente vai falar de orientação a objeto, a nossa agenda de hoje é Fundamentos do Objeto. Programação orientada a objeto, gente, a base é o objeto. Agora, o que é o objeto? A gente vai falar bastante sobre o objeto, até o termo conceitual filosófico do objeto, onde nós vamos verificar como percebemos o mundo à nossa volta, como reconhecer um objeto, o que seria um objeto e depois classificar os objetos, né? E por último, nós vamos para a prática. Hoje mesmo nós já vamos começar a programar orientado a objetos. Como definir uma classe, um objeto e como identificar um objeto. Gente, hoje nós já vamos colocar a mão na massa, tá? Não se preocupem. Essa maneira, a gente chama de paradigma de programação, ela é bem legal porque ela meio que tenta simular o nosso meio de pensar. Vamos dar uma olhada aqui? Então, gente, há muito, né, que os cientistas de computação tentam modelar o mundo real ao mundo virtual, que a gente tenta imitar no computador o que acontece na vida real. Então esse é o preceito da programação orientada a objetos. É tentar pegar os conceitos que a gente vê no dia a dia e trazer para o mundo do computador, para a informática, para a tecnologia das informações e para a programação. Realmente é uma nova maneira de pensar um determinado problema computacional. É diferente da maneira que a gente pensava no modelo algoritmo, um modelo onde a gente viu em lógica de programação, né? Como eu já tinha feito uma apresentação antes, é ligeiramente diferente, é meio que complementar. E essa diferença, a vantagem dela é que ela tenta realmente simular a nossa cabeça, né? Então, a programação orientada a objetos, como falei, tenta aproximar o mundo virtual do mundo real. Isso é um dos objetivos nossos, né, dos cientistas. A gente tenta modelar aspectos existentes do mundo real e colocá-los em formas de bits e bytes para serem processados e simulados em computadores. Um dos, né, que a gente tenta perseguir, a gente tenta sempre melhorar aspectos, por exemplo, na inteligência artificial, né? Até quando é que os computadores vão começar a pensar de uma maneira mais consciente do que eles fazem hoje. Na verdade, os computadores ainda não pensam, né? Eles apenas realizam modelos matemáticos, processam modelos matemáticos para tentar chegar a uma resposta, mas não existe aquela consciência. Mas será que um dia vai conseguir, né? A orientação a objeto é justamente nesse aspecto, ele ajuda bastante porque ele tenta modelar o mundo real para o nosso mundo aqui virtual. Bem, mas para a gente conseguir fazer isso, gente, a gente precisa compreender melhor o mundo à nossa volta. Esse é a grande desafio nosso. Nesse primeiro momento da aula, a gente não vai nem falar de programação, a gente vai falar como funciona o nosso cérebro. Se a gente quer entender, que a gente quer modelar o nosso mundo, a gente tem que entender como é que a gente entende o mundo. Viu? A grande, né, o paradigma é que a gente vai ter que entender o nosso mundo. E não é só entender o mundo, é saber como é que a gente, o nosso cérebro, processa aquelas informações do mundo. Vamos lá, gente. Então, o ser humano, ele é capaz de perceber o mundo à nossa volta graças aos 5 sentidos, né? Que ele vai formando e vai melhorando esses sentidos ao longo da nossa vida.
São 5, mas existem cientistas que já falam que tem 6 sentidos, tem outros cientistas, né? Não sei se já ouviu falar desse sexto sentido, professora? Será que é o sexto sentido da mulher? Esse é o sexto sentido interno, gente. Mas vamos falar dos 5 sentidos padrões aí, né? Que seriam a audição, a visão, o paladar, o tato e o olfato. Esse aí, gente, são os 5 sentidos que nos permite, seres humanos, entrar em contato com o mundo à nossa volta. E esse sentido, gente, começam muito antes mesmo de nascermos. Olha aqui. Antes mesmo de nascermos, já começamos a interagir com o mundo externo. Antes mesmo de nós nascermos, nós já, como posso dizer, a gente já está aprendendo, o nosso cérebro já está aprendendo. Vamos dar um exemplo, é que eu não sou mulher, mas a mulher vai saber disso, né? Quando o bebê ainda está no útero, as pessoas costumam conversar com o bebê no útero. Mas muita gente vai pensar, é besteira ficar conversando com o bebê. O que é que ele está ouvindo? Ele vai estar entendendo alguma coisa? Ele está ouvindo sim, ele está reconhecendo o cérebro do bebê, na verdade, todo o nosso corpo se resume ao nosso cérebro, né? Então, o nosso corpo vive em função do nosso cérebro, né? Para dar subsistência ao nosso cérebro. O cérebro é a parte mais importante do nosso corpo, né? Desde bebê, aquele cérebro começa a buscar informações, perceber informações do mundo à nossa volta. Como ele está dentro, a única coisa que consegue passar de informação efetiva mesmo é o som. Então, aquela hora que a mãe conversa com o bebê, o pai que chega na barriga do bebê e começa a falar, oi bebezinho, não vejo a hora que você venha nascer, eu estou esperando, e assim por diante, aquela conversa, o bebê ele começa a assimilar aquela informação. O som, aquela percepção que em um determinado momento da vida dele, a partir dos 6 meses, parece, ele já começa a perceber, vai ser importante no futuro. A ponto de que, ao nascer, a criança já reconhece o som da mãe, a voz da mãe. Só o fato o bebê está no berço, só o fato, está chorando, alguma coisa no sentido, só o fato da mãe chegar perto e começar a falar, o bebê já entende aquilo como um sinal de segurança, um sinal da voz da mãe, um sinal que ele entende, um sinal que ele reconhece. E isso, gente, requer muito processamento, requer muita inteligência. Quer dizer, o nosso corpo humano, o nosso cérebro mais especificamente, é uma máquina de aprender, né? Então vamos lá. Aqui vamos até simular o cérebro de um bebê e um cérebro de adulto. Um cérebro de bebê, vamos dizer que tem umas 300 gramas e com o tempo esse cérebro aumenta. A grande pergunta que a gente faz é uma curiosidade que eu vou fazer para vocês, vocês vão tentar responder entre vocês aí. Um bebê nasce com 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg em média. 2,5 kg a 3,5 kg a média que ele nasce, né? E o cérebro dele é bem pequenininho. Você já deve ter ouvido lá no curso lá no 2º grau, o professor de biologia, algum lugar, falando, olha, a gente já nasce com todos os nossos neurônios, são 10 trilhões de neurônios, né? Neurônio bastante, né? E a gente já nasce com todos os neurônios. Só tem um detalhe. Por que, já que a gente nasce com todos os neurônios, porque o cérebro do bebê é pequeno? Não vai nascer mais nenhum neurônio ao longo da vida dele. Não efetivamente, né? Como é que um cérebro do bebê com 300 gramas evolui para um cérebro de 1,4 kg, se não nasce mais nenhum neurônio? O que está acontecendo com esse cérebro para ele chegar a ter mais peso? O que é? O que está acontecendo? Tem um professor que fala, o cérebro aprendeu, né? Conhecimento pesa. Conhecimento pesa? Como assim? Tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai acumulando no nosso cérebro. Esse acúmulo, vamos dar um exemplo aqui, né, de como funciona essa percepção e esse aprendizado do ser humano. Eu dei um exemplo agora do som, a gente consegue ouvir, o bebê já consegue ouvir lá da barriga, mas vamos ver um outro exemplo, né? Quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz, ao abrir o olho, o que é que ele enxerga? Tem essa pergunta que a gente pode fazer. O bebê nasceu, abre o olho, o que é que ele vê? sem maldades, né? Mas o que é que ele vê? Ele não consegue enxergar nada. O bebê, a priori, ele é funcionalmente cego. Como assim? Todo bebê é cego? Realmente ele não consegue distinguir os sinais que estão vindo para ele. Ele abre o olho,
aquela luz que passa pelo olho dele, chega no olho, é processado, quando chega para o cérebro, não entendo o que é que você está vendo. Ele, na verdade, o cérebro não consegue reconhecer nada no mundo dele, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui, olha. Vamos imaginar que o bebê recebe o primeiro sinal de luz aqui, né? Os primeiros no olho, né? Esse olho recebe o sinal, é processado aqui por trás, né? Aqui atrás, na retina lá atrás, na parte de trás, retina não, naquela parte de trás do olho. Inclusive tem aquela história que quando uma imagem vem, ele vem de cabeça para baixo, lá na parte de trás do olho. Não sei se vocês se lembram das aulas de biologia, né? Eu me lembro até hoje. Mas esse sinal, gente, essa luz que é passada aqui, olha, essa luz que é passada, em um determinado momento é transformado em sinal elétrico. Ele é processado. Uma das funções do nosso cérebro é processar aquela luz e transformar em um outro tipo de sinal. Não luz, um sinal elétrico, né? E esse sinal é processado e encaminhado, olha aqui, via o nervo óptico e chega até o meu cérebro. Então, toda aquela luz que chega no meu olho, né, passa pelo meu olho, é transformado num sinal, passa pelo meu nervo óptico, passa pelo todo o meu aquele processo, né, de passar aquela informação até chegar no cérebro. Quando essa informação chega no cérebro, o que é que acontece? O cérebro olha aquele sinal, olha, não compreende esse sinal. Eu nunca tinha visto esse sinal na minha vida. Mas o cérebro está preparado para aprender. Em um determinado momento ele vai chegar, não, eu estou começando a ver esse sinal, vou começar esse sinal e eu vou começar a aprender. Quando esse sinal chega aqui no cérebro, mais especificamente no neurônio, imagina o neurônio, gente, como uma pipoca. Ele estoura. Estoura porque ele faz sinapses com outros neurônios. E, por sua vez, estoura. Estoura e começa a criar sinapses. Gente, os neurônios, eles não nascem, eles não crescem, eles não criam mais depois que a gente nasce. Mas as sinapses são formadas. Vai chegar um belo dia, né? No primeiro dia que o bebê abriu o olho e viu a mãe no berço assim, ele não viu a mãe na verdade. Ele está reconhecendo a voz da mãe, ele está reconhecendo o som que é comum a ele, que ele já vem desde o bebê, mas quando ele abre o olho, ele não reconhece a mãe de início, né? Mas vai chegar um momento que tanto ele abriu o olho e vê a mãe na frente, dando aquele sorriso, abriu o olho e deu um sorriso, vai chegar um belo dia que quando ele abriu o olho, o cérebro aprendeu tudo que tinha a aprender sobre aqueles sinais que ele recebeu, ele vai reconhecer o rosto da mãe, né? E finalmente ele vai dar um sorriso, sem precisar fazer nenhum som. No início, para o bebê dar uma risadinha, você tem que falar, oi bebê, faz aquela vozinha bonitinha, né? Bebezinho, fofinho, porque ele está fazendo a comparação com o som que ele já conhece. Mas a imagem não, se você parar na frente do bebê só e quieto, ele não vai esboçar nenhuma reação. Com o tempo, quer dizer, com o tempo, o cérebro aprendeu a reconhecer aqueles sinais de luz. Com o tempo, a mamãe, sem fazer nenhum barulho, vai parar na frente do berço e olhar para o bebê. Aí sim ele vai dar uma risada. Opa, significa que o cérebro aprendeu. Gente, o cérebro está aprendendo tudo. Está aprendendo o cheiro da mãe, está aprendendo o tato. Vai chegar um belo momento que qualquer coisa que o bebê vai pegar, né? Você der um pincel para ele, o que é que ele vai fazer? Botar na boca, porque ele está querendo aprender. Não é que aquilo é gostoso. O cérebro manda os sentidos dele, ele tem 5, os básicos, né? Audição, visão, tato, ele vai pegar aqui, vai pegar o objeto, vai ver que é legal pegar o objeto, depois de um determinado momento o cérebro vai mandar, olha, coloca na boca para você sentir o gosto. Tudo isso é um mecanismo que o cérebro já tem de aprendizado. Então o cérebro está aprendendo. E cérebro aprender, cérebro criando sinapses entre os neurônios. E essa sinapse é que vai fazer, né, voltar aqui ao anterior, não é a quantidade de neurônios que tem, a quantidade é a mesma. O que vai criar aqui são os caminhos entre esses neurônios que vai me permitir, né, inteligência, vai me permitir, vai criar todo aquele, o que nós somos efetivamente. Então é isso, gente. O cérebro aprende usando os nossos sentidos. Tem outras ferramentas também de aprendizado, mas em resumo é isso. Agora,
a gente entendendo como é que o cérebro aprende, a gente entendendo como é que o cérebro percebe o mundo à nossa volta, a gente tem que começar a pensar como modelar isso no mundo real. Né? Como é que a gente vai colocar isso, né, aqui no computador. E aí é o nosso desafio, né, gente? Então vamos lá. O mundo à nossa volta é composto por padrões que, com o tempo, somos capazes de reconhecer, graças à constante interação que temos com ele. E, principalmente, pela incrível capacidade de aprendizado do nosso cérebro. Gente, o nosso cérebro é uma máquina de aprender. Né? A gente está com 40, 50, a gente está aprendendo. Aquela história de não ensina truque novo para cavalo velho ou para cachorro velho, não, a gente ensina sim, e a gente está com constante aprendizado. Existem vários modelos aí que a gente testes, experiências científicas que levam a isso, né? Então, fazendo aquela analogia que eu tinha comentado com vocês, olha, quando o bebê segura um objeto, né? Quando ele coloca o mesmo na boca, quando ele vê, quando ele sente aquele objeto, isso nada mais é do que a necessidade do nosso cérebro aprender. A criança está aprendendo por meio de seus sentidos. Com o tempo, ele vai saber identificar um objeto, saber o nome dele e para que serve. Em um determinado momento, ele vai pegar esse pincel e colocar na boca. Né? É o que o cérebro está aprendendo. Vai chegar um determinado momento da vida dele, com 1 ano, 2 anos de idade, que ele vai pegar esse pincel, ele não vai mais colocar na boca, ele vai colocar no papel. Ele já sabe para que serve esse objeto. Em um determinado momento, o cérebro dele falou, olha, esse objeto serve para fazer isso. Perceba que eu estou falando muita palavra objeto. É aí que vem a gente vai fazer o nosso pulo para programação orientada a objetos. Voltou aqui, né? Um exercício mental que a gente pode fazer, olha, imagina você dando o seu celular a uma criança pela primeira vez. O que é que ela vai fazer com esse objeto? Né? A gente pega um celular, toma meu filho, não estou sem meu celular aqui, né? Toma meu filho, brinca com o celular do papai. Ele vai fazer certas coisas que você não gostaria que ele fizesse. Mas com o tempo ele vai aprender, né? Certamente ele vai pegar aquele objeto, vai usar todos os sentidos que ele é capaz, quer dizer, tudo que ele consegue, né? Não é porque o seu filho é traquina, né? É porque ele está querendo aprender, ele está querendo mexer. Ele não tem medo de aprender, na verdade ele não tem medo de aprender. Por isso que falam que crianças aprendem mais facilmente, porque eles não têm medo, né? Eles pegam, eles mexem, eles jogam, aperta, bota na água para ver o que vai acontecer, mas não é porque ele faz isso de mau gosto, né, professora? Ele faz isso porque ele está querendo aprender até que ponto vai aquele objeto. Lógico, vai chegar um momento, o filho, se tiver alguém que faça isso com ele, isso aqui não serve para comer e nem para jogar na água e nem jogar no chão, isso serve para ligar. E em alguns momentos, mesmo se o filho ele não ter acesso ao celular, ele vai ver toda vez que você pegar o celular e colocar no rosto, faz aquele movimento de atender a ligação, ele vai pegar vamos imaginar um objeto parecido com o celular, inclusive um celular de brinquedo, ele vai conseguir distinguir um celular de verdade e um celular de brinquedo, e vai pegar e colocar imitando a mãe, e esperando que você dê um sinal de aprovação, que quando ele faz isso, você olha que lindo, dá um sorriso, é como se fosse uma recompensa para ele, né? Você achou legal aquilo, você deu um sinal de aprovação para ele, inclusive ele faz isso várias vezes, toda hora que ele tiver, ele vai mostrar, botar na orelha dele aquele celular, olhar para você esperando que você dê uma risada, você vai dar uma risadinha, ele vai dar uma risada junto, quer dizer, é até um processo bem interessante de aprendizado aí das crianças, né? Só que tem um detalhe. Caso alguém que conheça previamente aquele objeto, ajudar a criança mostrando o que ele realmente faz, a criança poderá aprender mais rapidamente e repassar o conhecimento para as outras pessoas. Gente, tem 2 maneiras de fazer isso, né? O aprendizado tem uma maneira difícil, onde eu vou tentando até descobrir, ou alguém falando, olha, não é bem assim. E isso serve, quer dizer, alguém já recebeu esse conhecimento previamente, né? Esse celular serve para ligar, esse pincel serve para escrever, esse apagador serve para apagar. Então você vai, filho, faça assim, você vai estar começando a ensinar o seu filho. Você não vai deixar ele descobrir tudo sozinho, realmente fica difícil. Ele vai demandar muito tempo, apesar de ser possível. Vai chegar um determinado momento da vida dele que ele vai descobrir o que é que serve aqui, para que serve aquilo. O que você está fazendo quando você para a criança e fala, olha,
isso serve, o objetivo desse objeto, né, a propósito desse objeto fazer isso, você está apenas acelerando esse processo de aprendizado dele. E é importante a gente tentar acelerar esse processo, né, gente? Então, a grande pergunta, né? O que seria um objeto? A gente fala tanto em objeto, tanto em objeto. O que seria para o nosso cérebro, né? O que seria para uma criança um objeto? O que seria para o nosso cérebro um objeto? E não é para uma criança. A gente fala criança porque é um cérebro que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Bem desenvolvimento, né? Uma fase bem de bastante interação lá dentro. Como é que ele reconhece um objeto? O objeto, gente, a gente tem 3, né, pilares que definem o objeto. O primeiro, as características que aquele objeto tem. Então vamos voltar ao pincel. Olha aqui, esse é um pincel. Quais são as características desse pincel? Você fala, olha, isso aqui é um pincel que deve ter 100 gramas, tem média uns 15 centímetros, ele é da cor vermelha, ele tem uma ponta aqui preta aqui na frente. Você começa a identificar as características. A marca dele é Smartboard, né? Então você começa a identificar as características desse objeto. Então esse aí é um pilar do objeto. O outro pilar, para que ele serve? Então você fala, ó, esse objeto, as características é essa, peso, cor, altura, nome, marca, modelo. Para que serve? Ele serve para escrever, ele serve para anotar, ele serve para rabiscar, ele serve para desenhar. Então, o segundo pilar é para que ele serve. O primeiro pilar, o que ele é. O que é o objeto e para que ele serve. É assim que a gente começa a identificar os objetos similares. Quando a gente fala o que o objeto é, a gente fala em características. Quando a gente fala o que ele faz, a gente fala em comportamento de objeto. Só que os dois eles precisam de um outro mecanismo para identificar o objeto em um determinado momento, que é o estado do objeto. Então esse objeto ele é vermelho, ele serve para escrever e nesse exato momento ele está funcionando. O estado dele nesse exato momento ele está funcionando. Mas pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, que esse pincel pare de funcionar. Então o estado dele, o que ele faz, o que ele já não é o mesmo que estava antes. Então ele não está mais escrevendo, por exemplo. Então o estado é para definir como o objeto está em um determinado período, determinado tempo. Você pega uma lâmpada, a lâmpada também é um objeto, a gente consegue reconhecer uma lâmpada. Um estado agora, né, todas as lâmpadas aqui desse estúdio estão ligadas, então o estado da lâmpada agora é ligado. Mas quando a gente sair, a aula terminar, todo mundo for para casa, qual vai ser o estado da lâmpada? Desligado. Esse estado muda ao longo do tempo. Então, aprendendo, gente, né? Vamos lá. As características de um objeto diz o que ele é. Olha aqui, o que o objeto é. Assim como a cor, o peso, o tamanho, a identidade, entre outros. A identidade do objeto a gente vai ver daqui a pouco, tá? Como é que é um conceito bem interessante, da identidade do objeto. A gente poderia considerar o quarto pilar, né? Mas geralmente a literatura só fala que é o comportamento, a característica, comportamento e estado. Eu, particularmente, colocaria um quarto aí, que seria a identidade do objeto. Não existe objeto sem identidade. A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Então, as características diz o que ele é. O comportamento, gente, diz o que ele faz, né? Como correr, andar, ligar. O estado do objeto mostra como o objeto se encontra em determinado momento. Como exemplo, uma lâmpada, ora está ligada, estado de ligado, ora está desligada, estado desligado. Então, gente, o objeto, a grande pergunta, a gente vai tentar responder agora, né? O que é um objeto? Objeto é algo que tem característica, comportamento e apresenta o estado. Prepara para a prova, isso aí vai cair, vai não, professor? Isso aí é uma pergunta básica. Característica, o que ele é, comportamento, o que ele faz, e estado, como ele está, né? Então vamos fazer a gente gosta de trabalhar com gráfico, o gráfico fica mais visualmente, né? Então a gente vai dar um chance para falar o que é um objeto graficamente, né? Então, objeto, olha aqui. Objeto, nós vamos fazer as 3 grandes perguntas para o objeto: o que ele é,
o que é que ele faz e como ele está agora, né? Só que esse aqui é o linguajar comum. É o que a gente aprende todo dia, né? Como ele é, como ele está. Mas existe o linguajar informatiquês. Opa, deixa eu aumentar aqui. Boa. Pronto. Desculpa aí, gente. A lousa aqui. O que ele faz, como ele está, é um linguajar nosso. Mas existe o famoso informatiquês. A gente tem que elaborar melhor essas palavras, né? Não é só definir o que ele é. A gente define, aí vem os nomes que nós damos efetivamente aqui na nossa área, né? A gente tem o nosso linguajar, assim como o direito tem seu de linguajar, os nomes em latim, a medicina tem seus termos também. Nós da informática também nós temos nossos termos, né? A gente tem que trabalhar com isso. Então, o que ele é passa a ser características, o que ele faz passa a ser comportamento e como ele está agora passa a ser estado. Então, o objeto, gente, é algo que tem características, que tem comportamento e tem estado. Esse aí é o que é o conceito de objeto. E por que a gente precisa saber o que é um objeto? Como é que a gente vai modelar um objeto? Como é que a gente vai programar um objeto se a gente não sabe exatamente o que é um objeto? Eu posso até fazer uma pergunta para vocês antes dessa aula. O que era um objeto para vocês? Né? O que você consideraria um objeto? Né? E a gente entendendo melhor como é que o nosso cérebro pensa, como é que o nosso cérebro ele processa aquela informação, a gente vai perceber que o cérebro, quando ele vê um objeto, ele já identifica o que aquele objeto faz, o que ele é e como é que ele está em determinado momento, qualquer que seja o objeto. Se eu olhar aqui para o lado e ver essa televisão aqui, eu já vou imaginar, eu só reconheço essa televisão porque eu sei o que ela é, eu sei o que ela faz e eu sei como é que ela está agora. O meu cérebro identifica. Só que para chegar a ver essa televisão, para chegar a reconhecer essa televisão, houve todo um processo de aprendizado. Em um determinado momento eu vi uma televisão pela primeira vez e alguém explicou, olha, a televisão serve para isso, a televisão é isso, né? E assim, isso pode acontecer com a televisão. A gente pode pegar um exemplo, fazer um exercício mental, né, gente? Vamos pegar essa televisão desligada e levar para uma tribo isolada do mundo. Olha, isso aqui isso aqui é um objeto que estou dando para vocês. O pessoal vai olhar e, é um espelho, vou usar como espelho, dá para refletir. Vai usar várias coisas, menos usar, por exemplo, a televisão para o objetivo que ela foi criada. Então, gente, faz parte da natureza humana classificar objetos parecidos. Isto é, objetos com as mesmas características e comportamentos são classificados como nome genérico que os representa, né? Então, o nosso cérebro, gente, isso é padrão. O nosso cérebro vai começar a definir objetos que são semelhantes. Semelhantes não são iguais, né? Não são exatamente iguais. São semelhantes, quer dizer, que têm as mesmas características, que têm os mesmos comportamentos, quer dizer, têm as mesmas funções e apresentam os mesmos estados. Opa, o meu cérebro vai começar a classificar aquilo de maneira diferente. Vou dar um exemplo. Eu tenho essa caneta preta e essa caneta vermelha. São dois objetos distintos. Uma é preta e outra é vermelha. Mas tem características semelhantes, tem comportamento semelhante e apresentam estados semelhantes. Opa, esses dois objetos são semelhantes. Eu posso classificá-los como sendo um nome, vamos dar um nome, Mitsuplique, né? Só que em um determinado momento, o cara, não, isso aqui não é um Mitsuplique, isso aqui são canetas. Então, toda vez, ou pincéis, desculpa, né? Toda vez que eu perceber e olhar um objeto parecido, com essas funcionalidades parecidas, eu já vou imaginar na minha cabeça que isso aqui é um pincel, né? Eu posso, inclusive, quebrar, eu não vou fazer isso agora, né, professor, imagina, o prejuízo aqui para a faculdade, para a universidade. Professor, também poderia ser considerado outro exemplo de classificação, né? Se os nossos alunos devem ter uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, né? Todo diferente marca, diferente cor, mas eles olhando percebem.
que uma bicicleta tem 2 rodas, a motocicleta também, mas características diferentes, né? Porque um tem motor, e assim diferente do carro, porque tem porta e tem 4 rodas. E aí eles conseguem classificar o que são carros, o que são motocicletas e o que são bicicletas. Essa questão de classificação, gente, é importantíssimo. Isso é um trabalho, um exercício mental dificílimo, que às vezes para a gente é trivial, mas porque a gente já passou por todo um processo de aprendizado, né? Mas existe as classificações, existe as subclassificações. Eu posso falar, olha, isso aqui são bicicletas, isso aqui são motos, isso aqui são carros, mas todos eles são veículos. Eu posso até subir mais, então eu posso classificar, subclassificar, especializar ainda mais. Então isso aí, gente, faz parte da orientação objeto, a classificação dos objetos à nossa volta. Né? A gente precisa ter esse poder, esse exercício, né? E a gente não tem esse poder desde o início. Se você pegar, por exemplo, uma criança e mostrar, tem até exemplos, se mostrar um cavalo para uma criança e um pônei, né? São 2 animais diferentes, a criança vai olhar, não, esse aqui é um cavalo, esse aqui é um cavalo pequeno, não conhece o pônei. Ele vai pensar que é um cavalo pequeno. Mas com o tempo ele vai se distinguir os detalhes. E mais ainda, se ele pegar um cavalo, e esse cavalo, ele pensar, o cavalo tem 4 patas, cavalo relincha, cavalo tem essas características, mas se ele vê um cavalo só com 2 patas, ou sem relinchar, sem nada, mesmo assim ele vai conseguir reconhecer. Quer dizer, o nosso cérebro, ele tem capacidades assim absurdas. Mesmo dando as informações incompletas, a gente consegue reconhecer. Mesmo aquela foto que está apagada, aquele item que está faltando, a gente consegue completar. Não sei se vocês já receberam algumas mensagens no celular com as palavras tudo trocadas, com as letras todas trocadas, e você lê normalmente, mas porque o cérebro, inconscientemente, ele está organizando aquela informação que você lê normalmente. Tem até essa brincadeirazinha aí que o pessoal recebe aí pelos WhatsApps da vida, né? Então, gente, perceba que para exemplificar quais as características de um objeto, foi usado apenas os substantivos, como peso, tamanho, cor. Agora, para exemplificar o comportamento, a gente foi usado apenas verbos, como correr, andar, ligar. O que eu quero mostrar para vocês, gente, como é que é interessante essa diferença de características, o que ele é, e comportamento que ele faz. Característica a gente define, olha, peso, altura e cor, né? Modelo, marca. Agora, comportamento são verbos. O que ele faz? Ele escreve, ele vai escrever, ele vai desenhar, ele vai rabiscar, ele vai fechar uma janela, que esse pincel é pincel inteligente, smart, né? Então ele faz mais coisas que um pincel normal. Então, quando a gente define uma característica, a gente define usando palavras substantivos. Quando a gente define um comportamento, a gente define geralmente verbos: correr, andar, escrever, pular, salvar, excluir, consultar, né? Então, isso seria um objeto. Então, desde os objetos mais simples, gente, como o palito de dente, tem suas características e funcionalidades. E eles são identificados de acordo com uma ideia do que seria um palito de dente. Um exemplo que a gente deixou aqui. Essa ideia do que seria algo é o que nos permite identificar objetos baseados nessa ideia pré-definida. Isso aí pode parecer um pouquinho complicado, o conceito, mas vamos resumir. Eu só consigo identificar o que é um pendrive porque eu já tenho na minha cabeça o que seria um pendrive. Vamos imaginar que eu não tenho aqui um objeto que não tem nessa sala aqui, uma bicicleta. Não tem nenhuma bicicleta nessa sala. O exemplo da professora Mariela passar aí. Não tem nenhuma bicicleta, mas eu sei o que é uma bicicleta. Apesar de não ter nenhuma bicicleta nessa sala, eu tenho consciência, eu tenho a ideia do que é uma bicicleta, já tem na minha cabeça, no meu cérebro já está formada essa ideia, né? Eu já classifiquei o que seria, eu já defini para mim o que seria uma bicicleta. Agora, toda vez que eu ver uma bicicleta na rua, isso aqui é uma bicicleta, eu consigo identificar. É isso que eu estou falando aqui nesse slide. Para identificar um objeto, eu já tenho uma ideia pré-concebida dele. Se eu não tiver uma ideia pré-concebida, então eu vou entrar no modo aprendizado. Aprenda o que é aquele objeto para depois você saber o que ele faz. Então,
Mas como eu já sei o que é um pendrive, já sei o que é uma bicicleta, eu já estou no modo de identificação, não no modo de aprendizado. Né? Então o nosso cérebro tem esse modo de aprendizado, que sempre está on também, e identificação. Eu já aprendi e agora eu começo a identificar o que eu já aprendi previamente. Bem interessante. E isso, gente, é melhor ainda, porque isso não acontece de agora. Desde os primeiros filósofos, eles já se preocupavam com a origem e a transformação de todas as coisas. É um texto muito bom para que você exemplificar a ideia do que é um objeto e o que ele é realmente, né? A gente pode ver num artigo chamado O Mundo das Ideias, de Platão, e O Mundo dos Sentidos, de Aristóteles. Gente, em casa, não tem como a gente ver aqui agora, mas em casa, deem uma olhada nesses dois artigos, nessas duas histórias, vocês vão perceber exatamente como é que os filósofos, há 2.500, há 3.000 anos atrás, eles tentavam entender esse mecanismo, né, de como é que a gente compreende aquelas 3 perguntas: quem somos, para onde vamos, de onde viemos, né? E isso aí a gente tentava explicar como é que a gente pensa, como é que a gente raciocina, né? Platão tinha uma visão, o mundo das ideias, e a gente não tem nem como explicar aqui pelo nosso tempo, mas e Aristóteles tem um modelo bem diferente. Inclusive Aristóteles é considerado o pai da lógica, né? Tudo a ver com a gente. Platão, ele era mais mais dialético, ele não tinha ele não agregou tanta informação para a nossa área como Aristóteles fez. Então dê uma olhada nesse artigo, esse artigo está nesse link aqui, tá, gente? É um artigo lá na Universidade Federal de São Carlos, ou de Santa Catarina, desculpa. O PowerPoint aí está com vocês podem pesquisar direto e dê uma lida. E é importante vocês lerem que isso aí é complemento, é um material bem interessante para complementar o nosso conhecimento, gente. Então, gente, às vezes a falta de conhecimento pode acarretar uma interpretação errada de um objeto. Com a criança que, ao ver um pônei, como falei, imagina que é um cavalo pequeno, mas que na verdade são 2 raças e 2 classificações bem distintas. A maturidade e a experiência do processo cognitivo do nosso cérebro pode ser crucial na interpretação do nosso mundo à nossa volta. Olha a questão bem interessante, olha. A maturidade e a experiência do processo cognitivo do nosso cérebro pode ser crucial para a interpretação do mundo da nossa volta. Então, para que eu preciso interpretar o mundo de uma maneira mais correta? Porque se eu interpretar ele de uma maneira correta, eu vou estar passando aqui para o computador da melhor maneira possível. Então, vamos lá. O mundo à nossa volta é composto por padrões que, com o tempo, somos capazes de reconhecer, graças à constante interação de que temos com ele, e principalmente pela incrível capacidade de aprendizado do nosso cérebro. Já na programação orientada a objetos, é agora que nós vamos ver aí, né? A gente aprendeu mais ou menos como é que funciona o nosso cérebro, a gente aprendeu como é que a gente aprende, né? Aprendeu como é que a gente aprende, a gente mostrou como é que o cérebro aprende, né? Agora a gente vai tentar fazer essa ligação com programação orientada a objetos, cuja base é o objeto. Como é que a gente vai identificar o modelo do nosso mundo, esse modelo real, e tentar descrever esse modelo para o nosso computador, né? Na programação orientada a objetos, temos 2 conceitos bem distintos, mas que deixam muita gente confusa na hora de descrever o significado e as diferenças conceituais de cada uma. Que são, olha aqui, o que é classe e o que é o objeto. Então, quando a gente vai pensar agora no modelo virtual, e acontece isso no nosso modelo real, a gente classifica, nós definimos uma classe para depois reconhecermos o objeto, a gente começar a trabalhar com os objetos. Então são dois conceitos bem distintos. Classe, o que eu sei sobre o objeto, a ideia do que seria o objeto e o próprio objeto. O exemplo que eu passei agora foi a bicicleta, né? Eu sei o que é a bicicleta, eu sei como funciona, eu sei reconhecer. Ela não está aqui, mas eu sei. E o objeto seria a bicicleta em si, né? Resumindo, gente,
A classe é a ideia do que seria um objeto, isto é, a descrição de uma pré-classificação já existente. Já o objeto, real no caso, o que existe, que segue as ideias definidas acerca daquele objeto. Então nós temos dois itens bem distintos aí, tá? Classe e objeto. Para graficamente entender melhor, né? Diferença entre classe e objeto, a gente precisa entender essa diferença, né? Classe, o que é uma pessoa e o que é um carro. O que é uma pessoa? A pessoa é algo que tem nome, que tem CPF, tem endereço, tem telefone, tem peso, tem altura, tem cor, tem várias características, né? O que a pessoa faz? A pessoa aprende, dá aula, corre, come, né? Você correr, aprender, dar aula, ir para algum lugar, né? Então a pessoa faz várias funções. E o conceito do que é classe? O que é a classificação do que é carro, né? Carro é algo que tem rodas, que abre, que tem motor, que tem uma determinada marca, modelo. Então você começa a imaginar, a gente já tem esses dois conceitos pré-definidos, né? O que é uma pessoa, o que é um carro, desculpa. E a qualquer momento que eu reconhecer uma pessoa, e qualquer momento que eu ver um carro, eu vou saber distinguir. Mas por quê? Porque eu já tenho uma ideia pré-concebida do que é uma pessoa e do que é um carro. Então, pessoa e carro são classes. Classe, tá? Agora, João, Pedro e Maria são objetos do tipo pessoa. Gol, Fiesta e Uno são objetos do tipo classe. Olha o que eu estou falando agora, né? Objetos do tipo. Se eu começo a olhar isso aqui, ó, isso aqui é um objeto do tipo pendrive. Se eu olhar esse notebook, esse é um objeto do tipo notebook. Se eu olhar esse objeto, eu vou começar a pensar, esse é um objeto do tipo pincel eletrônico, né? Então existe o conceito de classe, né? Que é a ideia do que seria o objeto e o próprio objeto em si, o que existe na realidade. Então, dois conceitos distintos que a gente não pode deixar não deixar de se confundir em relação a eles. Bem, nós já sabemos os fundamentos de objetos. Perfeito. Nós já sabemos as diferenças de classes e objetos. Perfeito. Agora vamos falar da programação orientada a objetos. Como o próprio nome já diz, o objeto é a base da programação orientada a objetos. Não tinha como eu falar de programação orientada a objetos, gente, se eu deixar claro para vocês o que é classe e o que é objeto. Não sei se as pessoas estão com dúvidas aí Ainda não, professor. Ainda não, né, professor? Então, acho que no intervalo a gente vai tentar tirar essas dúvidas. Mas a questão maior é saber essa diferença para depois a gente começar na orientação a objeto, a gente começar a modelar isso na programação orientada a objetos. Então, vamos lá. Na programação orientada a objetos, né? A gente está falando agora na programação orientada a objetos. Antes de criar um objeto, é necessário saber como ele é, isto é, classificá-lo primeiro. Classificar um objeto é definir quais são as características e comportamentos inerentes àquele objeto. Objetos com as mesmas características e comportamentos podem ser considerados de uma mesma classe. Gente, esse mapeamento do mundo real, esse mapeamento que o nosso cérebro utiliza, está sendo feito da mesma maneira para o mundo virtual, na programação. Então a classe é a ideia e o objeto é o real. Objetos parecidos são classificados da mesma maneira, né? São do mesmo tipo. Então a grande sacada da programação orientada a objetos é que ele segue rigorosamente os preceitos do mundo real.
Essa é a grande sacada, né? Então a gente não precisa aprender nada de novo. Os conceitos são os mesmos. Talvez a gente precise apenas esclarecer melhor que conceitos são esses. Conceitos importantíssimos, por exemplo, uma prova, né? O que é classe, o que é objeto, o que são características, o que são comportamentos, o que é estado. Isso a gente tem que saber né, na ponta da língua, porque isso é importante para a programação orientada a objetos, é importante para a nossa disciplina. Então, vocês se perguntem aí, o que é classe, classificação, vocês se perguntem, o que é um objeto, né? Como criar uma classe, como é que a gente define uma classe, né? Como definir um objeto, né? O que faz parte do objeto, o que seriam características, o que seriam comportamentos, o que seria o estado do objeto. Então isso faz parte do conceito, né, básico da orientação a objetos. Então, gente, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Na definição de classes, eu tenho objetos, eu botei celulares, adoro celulares, né? Eu tenho 3 celulares distintos, 3 celulares top, né? Um Lumia 1020 da Nokia, um iPhone 5S da Apple e um Xperia Z1 da Sony, né? São três objetos que existem, né? Que apesar de marcas diferentes, modelos diferentes, sistemas operacionais diferentes, quer dizer, tudo diferente deles, mas eu olho para eles e percebo que são celulares. Porque em um determinado momento, mesmo, né, quando criança ainda, aqueles celulares do tamanho um tijolão, já sabia o que era um celular. O que eu estou percebendo agora é que, mesmo os objetos sendo diferentes, eu olho para ele e se qualquer um me perguntar, professor, o que é isso? Eu falo prontamente, é um celular. Talvez eu fale melhor ainda, isso aqui é um smartphone, não é nem um celular, é um smartphone, né? Então, percebam como é que eu saí de objetos reais e fui para objetos, para uma classificação, né? Eu tinha celulares aqui comigo, mas eu consegui definir que classes são elas. Mas, na verdade, o cérebro faz o caminho inverso. Primeiro eu sei o que é um celular, eu não vi nenhum celular, primeiro eu sei o que é um celular, para depois poder identificar, né? Eu já aprendi em um determinado momento o que é um celular. Então, na definição de classe, gente, olha como é que a gente define classe, né? As características do celular: peso, altura, largura, tamanho de tela, tipo de tela, resolução da câmera, tamanho da bateria, né? E as funções do celular: ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, acessar a internet, tirar foto, ouvir música, gravar vídeo. Perceba que é sempre um verbo: ligar, mandar, acessar, tirar, ouvir. E aqui são substantivos: peso, altura, né? Então é assim que a gente define uma classe, definindo as características dela e definindo o comportamento dela também. Então, sendo assim, né, sabendo que são os objetos semelhantes, seria interessante dar um nome a esse tipo de objeto, né? E no nosso caso, classificá-los. Que tal chamá-los de smartphone? Já tinha falado, olha, esses 3 objetos são muito parecidos, têm as mesmas funções, têm as mesmas características. Vamos dar um nome a esse tipo de objeto? Smartphones. Então eu já tenho. Gente, como atividade para vocês aqui agora, a gente vai parar uns 20 minutinhos aí, eu vou ter uma atividade para vocês analisarem os objetos que estão aí à sua volta, né? E vocês vão ter que definir, classificar os objetos, definir as características desses objetos. Vamos dar um intervalo, vamos fazer as atividades e daqui a pouco a gente vai discutir o que vocês perceberam aí na classe de vocês. Até mais. Professora, alguma consideração aí? Não, professor, ainda não. Então estaremos depois do intervalo. Pessoal, vocês conseguiram identificar as classes, os objetos aí? Vamos ver se a gente tem algumas dúvidas.
Professora Mariela, vamos ver o que os alunos fizeram aí durante as aulas, durante as atividades? Então, aqui já temos várias respostas. O aluno Tiago de Colorado, né, do Oeste, falou assim: primeiro objeto, smartphone, características, leve, pequeno e funcional. Bom, Tiago, a característica, se você está considerando que é leve, na realidade seria o peso, né? Pequeno, na realidade, você teria que considerar que é o tamanho, certo? E funcional seria se é funcional, sim ou não, no caso. Comportamento, conexão de dados, telefone e guarda de arquivos. Professor, o que poderíamos ajudar aqui ao nosso aluno? Seria Gente, mais fazer ligação, né? Ligar, a questão desligar. é, como falei, características tem que ser o substantivo. Peso, tamanho. Não é o valor. Quando fala qual é a característica desse objeto? Esse objeto tem 100 gramas. A característica não é as 100 gramas, e sim o peso, né? Esse objeto não tem 15 centímetros, apesar de ele ter 15 centímetros, mas a característica é o tamanho e não o valor que tem especificamente. Porque o que acontece? Eu vou ter vários objetos similares de tamanhos diferentes, cores diferentes e pesos diferentes, né? Tem que tomar cuidado. Característica é o que identifica a característica. Peso, tamanho e cor. E não 100 gramas, 15 centímetros e preto. Perceberam a diferença entre características e o valor dessas características? A mesma coisa com o comportamento. É o que o objeto faz. Vamos colocar um verbo aí. Então, em vez de ser rede 3G, então, conectar a rede 3G. Em vez de ser organizar arquivo, guardar arquivos, não é salvar arquivos, recuperar arquivos. Então você tem que começar a colocar no verbo, né, a ação que aquele objeto faz. É só você pensar o que é que ele faz, qual é a ação que ele executa. Guardar, ligar, desligar, mandar SMS, tirar foto. Então perceba que são ações que o objeto define. Isso aí são comportamento. Seria mais ou menos o que a gente pediu para vocês na atividade, né, gente? Sim. As características e o comportamento. Isso mesmo. Temos mais exemplos, né? Aqui de Ji-Paraná, o Lucas também seria uma lâmpada fluorescente. Característica, 1 metro de comprimento. Então, o comprimento, o tamanho seria a característica, já 1 metro seria o valor. Exatamente. Né? Então, peso, está certo, cerca de 150 gramas. Novamente, seria o valor. A característica seria o peso. Agora, daqui de Porto Velho, o aluno José identificou na sala de aula a lâmpada, certo? Boa. A lâmpada é de tipo de lâmpada, se é fluorescente ou não. Então, gente, vamos pensar, vamos fazer um exercício mental sobre... Vamos definir o que é uma lâmpada. Lâmpada seria algo que tem uma marca, é algo que tem um modelo, é algo que tem uma potência, é algo que tem uma quantidade de lúmenes, a quantidade de brilho, né? É algo que tem o tamanho, o peso, o tipo dela. Então perceba que quando eu defino um objeto, né, eu tenho que falar o que ela tem, né? Não os valores. Eu não estou falando a lâmpada é Osram, a lâmpada é fluorescente, não. A lâmpada tem uma marca, a lâmpada tem um tipo. Então a gente tem que saber diferenciar muito bem isso, inclusive é importante para quando a gente for para a programação orientada a objetos mesmo. Professora? Aqui de Guajará, por exemplo, material escolar, né, seria uma classe. Os objetos cientificados, caneta, lápis, borracha. Né? No caso, uma classe chamada alunos, características, matrícula, nome, nota, está ótimo. Perfeito, né? A classe veículo, no caso, colocou carro, modelo, ônibus. Aí já seria uma subclassificação. Né? Uma subclassificação aí. Mas vamos ver mais exemplos. Só voltando ali do material escolar, professora, um aluno falou material escolar, caneta, lápis, caderno. Material escolar pode ser classificado? Sim. Existe no mundo um carinha chamado, senão teria o nome material escolar, algo que define o material escolar. O legal do material escolar é que ele é um objeto que é composto de outros objetos. Então, o material escolar é composto de um lápis, que é um outro objeto, de uma caneta, que é outro objeto, de um caderno, que é outro objeto.
A mesma coisa acontece com o carro. O carro é um objeto que é composto de outros objetos. O carro é composto de um motor, o carro é composto por um assento, o carro é composto por um escapamento, o carro é composto por uma carroceria, um carro é composto por rodas. Então, no mundo real, existe essa questão. Um objeto faz parte de outro objeto, um objeto é composto de outro objeto. Só que isso aí é um assunto para a nossa quarta aula, né? Não é agora, mas ainda bem que vocês identificaram isso. Bem interessante essas considerações. Mais alguma coisa, professora? Aqui já identificaram, por exemplo, o computador, né, ou alunos do Zé Isaac, o computador, por exemplo, característica, capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, o fabricante. Perfeito. Né? Perfeito. Perfeito. No caso, ar-condicionado, atenção, potência, fabricante. Perfeito. O comportamento seria se climatiza. Estão pegando a ideia, né? exatamente isso. Né? Se faz barulho. Mudar não, é mudar a temperatura, desligar, ligar. Exatamente. O comportamento do ar-condicionado é só você pegar o controle remoto do ar-condicionado e falar tudo o que ele faz. Então, ele setar time, desligar, ligar, mudar a temperatura para cima, mudar a temperatura para baixo, setar a temperatura para determinado grau. Então, tudo que o controle remoto faz são as ações que o ar-condicionado faz. É bem interessante você fazer esse tipo de analogia também. Isso mesmo. Por exemplo, o mouse, o que ele faz, né? Ele tem o clique direito, funcionário do clique direito, do clique esquerdo. Enfim, aqui no caso da sala de aula, né? Que o senhor pediu 3 classes. O estudante, se é primário, ensino fundamental ou universitário. É o tipo de estudante. É, o tipo de estudante. Então, ele já também deu os valores. Veículo, celular, que nós já falamos aqui. Se tem 2 chips, se é tipo smartphone. Boa. Se é 3G ou 4G. Né? No caso do estudante, as características, idade, sexo, endereço, ótimo. Veículo, ano, cor, segmento. Gente, então, é até interessante eu comentar isso aqui. Vamos dizer que nós estivéssemos presencialmente, né, aqui agora, de fazer interação, mas a gente está interagindo de qualquer maneira. Mas vamos dizer que eu tenho aqui, nós temos 1000 alunos, né? Se eu pedir para os 1000 alunos definir essa folha de papel, vão ser 1000 respostas diferentes. Então, a questão, gente, como falei, a gente pode até ter um padrão, o tamanho, o tipo do papel, mas vão ter algumas características que uma pessoa vai definir e outra não, e assim por diante. A grande questão é que o que faz eu definir, o que é a importância da diferenciação desse modelo aqui? É que cada um percebe o mundo de uma maneira diferente. E isso não está errado, isso não é problema. A questão é que, na hora que eu for definir alguma coisa que existe no mundo real, no mundo virtual, o que eu definir vai me atender efetivamente, se não estou definindo coisas a mais. Vamos dar um exemplo bem claro, gente. A gente vai falar bastante isso na próxima aula, quando a gente for definir características, mas vamos imaginar o seguinte: eu estou desenvolvendo um sistema lá para uma loja, né, uma loja aí de eletrodoméstico. Aí vou definir o que é um cliente. Lá na loja, para eu fazer o sistema na loja, preciso definir o que é um cliente. Então, um cliente é algo que tem nome, tem endereço, tem telefone, tem renda, né? Mas só isso que o cliente tem, vamos dizer que é uma pessoa. Mas a gente vai pensar, não, mas cliente tem peso, tem altura, tem cor. Agora, imagina, essas informações são relevantes para o cliente naquele momento, naquele sistema, né? Imagina a menina fazendo, o cliente chegando lá para fazer um crediário, por favor, o seu nome, tudo bem, o seu CPF, ótimo, sua renda, importantíssimo, né? Agora, pode me dar sua altura? Mas para que você quer minha altura? Você pode me dar seu peso? Para que você quer saber meu peso? Até uma afronta. Então, apesar de um determinado objeto ter várias características, em um determinado momento eu não preciso definir todas elas, né? Isso aí é função nossa saber o que é importante ou não. A gente chama esse exercício de abstração, né? Retirar as informações relevantes, as informações pertinentes no mundo real. Como nesse contexto, nesse exercício agora, não foi pedido contexto nenhum, é apenas para você olhar um objeto e definir as características, então a gente teve aí várias respostas, todas corretas, né? Desde que você defina, né, a característica sim, e não o valor da característica. A gente não pode. O valor da característica não faz parte, vamos dizer, da definição de um objeto. Mais alguma coisa, professora? Então, essa seria para a questão, né? Para a questão dos
que foi solicitado aqui exemplos de qualquer classe, para cada uma delas citar 3 objetos. No caso, aqui, Cacoal, o aluno Maicon, ele definiu a classe livro. Boa. Os objetos seria Podemecum, enciclopédia, Bíblia. Boa. Animal, classe animal. Os objetos, o porco, galinha e a vaca. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha aí, o pessoal está fazendo bem, hein? E a classe esporte, né? Eram 3 aqui. E os objetos, vôlei, futebol e basquete. Perfeito, 10. gente, perfeito. 10, perfeito. E mesmo. agora, para cerejeiras, também aqui na questão 2, a classe cor, seria uma classe cor, os objetos amarelo, vermelho e azul. Perfeito. Classe cidade, Perfeito. os objetos cerejeiras, Porto Velho e Vilhena. Gente, o pessoal está aprendendo bem. Muito Parabéns bem. para vocês aí, gente. Parabéns mesmo. Isso. Seria, agora, professor, mudando um pouco de assunto, estão perguntando sobre a atividade que foi deixada para a próxima semana, Gente, sobre a linguagem. Novamente, São a gente vai ter que muitas colocar a mão na massa, né? A linguagem a gente vai utilizar, o padrão do Instituto Federal aqui, por enquanto, é o Java, né? Mas lógico que você, em casa, você pode tentar fazer isso em outras linguagens. Mas para a nossa atividade, você vai precisar programar em Java. Mais alguma pergunta, professora? E a ferramenta? Ferramenta? Isso. Qualquer uma que desenvolve em Java. Eu vou desenvolver uns vídeos, assim como eu fiz na aula passada, tá, gente? Mas esse vídeo eu vou usar um Eclipse, né? É meio que padrão. Tem gente que utiliza NetBeans, tem gente que utiliza Gel. Não tem problema. Tanto que quando eu peço para vocês mandarem a atividade, quando a gente pede para vocês mandarem apenas o arquivo. Não aonde ele está fazendo, onde ele foi feito, né? Então eu só quero o arquivo. Você pode fazer até no bloco de notas do programa. Nada impede. Não precisa ser especificamente no Eclipse ou no NetBeans. Bom, professor, seria mais ou menos essas Então vamos lá. Agora vamos continuar, gente. Para auxiliá-los, né, na execução nessa tarefa de longa para a próxima semana, vocês precisam aprender um pouquinho mais de como fazer, como definir a classe, como definir o objeto na linguagem Java. Até agora a gente não falou isso. A gente falou tudo conceitualmente, como é que define uma classe, como define o objeto, o que é uma classe, o que é um objeto, o que é uma característica, comportamento, mas a gente não colocou na mão. A gente não chegou a colocar no Java para ver como é que funciona. É aí que a gente vai complementar o conhecimento para que vocês sejam capazes de entregar a próxima atividade aí na próxima semana. Então, gente, vamos lá. Quando a gente estava definindo as classes, né? Espero que vocês tenham entendido como ocorreu o processo de identificação de um objeto no mundo real e depois classificá-los. Esse foi o objetivo nosso. Como você conseguiu entender esse modelo de identificar o objeto e classificar. Só que a pergunta que eu faço, não ocorreu o contrário? Isto é, nós já conhecíamos a ideia do que seria, por exemplo, um smartphone e por conhecer que nós conseguimos identificá-lo? Essa é a grande pergunta, né? Eu identifiquei porque eu estava aprendendo ou eu já sabia previamente o que era? Eu tinha comentado que o nosso cérebro estava em modo de identificação e modo de aprendizado, e realmente acontece isso. Aquele artigo que eu pedi para vocês lerem, né, é justamente sobre isso. Ó, é justamente sobre isso que se tratava o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, que você vai ler relacionado a Platão e Aristóteles. Muito importante essa leitura, gente. Vocês vão refletir bastante sobre essas diferenças. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Bem, só agora vamos falar na programação orientada a objetos. Na programação orientada a objetos, funciona da seguinte maneira. Vamos esquecer a parte filosófica, né? Eu só conheço o objeto porque eu consegui classificá-lo primeiro, ou então eu só classifico porque eu tenho que aprender sobre os objetos. Essa é a grande pergunta, né? Mas na orientação a objeto nós temos um modelo fixo. E no final, quando vocês estiverem, tomando suas decisões em relação ao que leram lá no mundo das ideias, no mundo dos sentidos de Platão e Aristóteles, vocês vão perceber que é mais ou menos assim também, né? Primeiro, olha aqui, vou deixar até em vermelho. Primeiro classificamos o objeto para depois criá-los e manipulá-los. Então, quando a gente fala objeto, a gente primeiro classifica para depois criar e manipular. Classificar
criar e manipular. Primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar. E agora vem a grande pergunta, a grande resposta à pergunta, não sei se vocês já tinham percebido isso. É por isso que na maioria das linguagens orientadas a objetos, né, seja C++, seja Java, seja Pascal, seja C#, né, você tem uma palavrinha muito legal chamada class. Olha essa palavra, vou marcar aqui. Olha o class aí, gente. O class é justamente para isso. Class, do inglês classe, serve para classificar alguma coisa. Nos exemplos anteriores, nas disciplinas anteriores, a gente botava class program, class média, class maior e menor, class média ponderada e assim por diante. Quando eu coloco a palavra reservada class, que é uma palavra da linguagem, do Java, do C#, eu estou falando, olha, a partir de agora eu quero definir alguma coisa, a partir de agora eu quero explicar alguma coisa. O que eu estou fazendo efetivamente? Olha, o computador, infelizmente, não tem os 5 sentidos que nós temos. O computador não tem tato, o computador não tem olfato, o computador não tem visão, não tem audição, não tem paladar, não tem nada disso. Quem tem esses sentidos? Quem consegue perceber o mundo à nossa volta? Nós, seres humanos. Então a gente vai fazer a vez, né, da interpretação do mundo à nossa volta e falar, olha, que legal, aqui nós temos uma lâmpada, aqui nós temos um monitor, uma televisão, nós temos um pedaço de papel. Eu vou pegar essas informações, que eu sou capaz de identificar, e começar a passar para o computador, que o computador não é capaz de identificar. O computador realmente ele é burrinho, né? Eu que vou descrever, olha, computador, existe aqui no mundo real uma classe chamada televisão. Existe aqui no mundo real uma classe chamada papel. Existe aqui no mundo real uma classe chamada mesa. Né? Eu estou classificando para o computador coisas, objetos que existem no mundo real. E é por isso que nós utilizamos a palavra reservada class. Class, estou definindo alguma coisa. Class, estou definindo alguma coisa. Vamos ver como funciona efetivamente, gente? Olha aqui. Como eu falaria para o computador, olha, que existe o smartphone. Então, o computador aqui, gente, ele não é capaz de ver um smartphone. Ele não é capaz de tocar no smartphone. Ele não é capaz de morder o smartphone como uma criança fez. O computador não é capaz de jogar o smartphone no chão e ver que ele quebra. O computador não é capaz de nada disso. Nós somos capazes. Então, o que a gente precisa? A gente aprende o que é o smartphone, a gente define o que é o smartphone e passa para o computador. O computador, meu querido, né? Vamos, minha criancinha, agora eu vou te ensinar. Você não sabe, mas eu vou te ensinar agora. E como é que eu vou pedir para o computador aprender? Eu uso a palavra reservada class, olha, a partir de agora eu estou definindo algo para você. Então vou usar essa seguinte sintaxe aqui no Java. Public class smartphone. Class, a minha palavra reservada, que eu tinha comentado com vocês. O público é uma definição pública, gente, tá? Quando eu coloco público, quer dizer que essa classe que eu estou definindo é acessível por todos. E o nome da minha classe, olha aqui que legal. O nome da minha classe, vou deixar até em vermelho, olha, o nome da minha classe. Esse código específico me diz que eu estou definindo para o computador a classe smartphone. E percebam que ao definir a classe smartphone, eu obrigatoriamente tenho que colocá-lo dentro de um arquivo chamado smartphone, olha aqui, .java. Se eu quero definir o smartphone, crio um arquivo chamado smartphone.java e lá logo na primeira linha, public class smartphone, quer dizer, eu quero classificar class o que é o smartphone. Vamos definir o que é um notebook? Vamos fazer aqui, vamos dividir nossa tela no meio aqui, com uma caneta preta, inclusive. Então vamos botar o que seria o que fala? Notebook. O notebook, né? Notebook.java. Então vou criar esse arquivo, tá minha aba aqui bonitinho, né? E eu vou escrever qual código? Public class notebook. Só que quando eu vou definir um notebook, gente, uma classe, desculpa, eu tenho que definir
quando começa a minha definição e quando termina. Início e o fim da minha definição. E é para isso que eu utilizo o abre chaves e o fecha chaves. Quer dizer, que tudo que vai estar aqui dentro, gente, é código, no caso em Java, para definir o notebook. Olha aí. Simples assim, gente. Se eu quero definir alguma coisa para o computador e na programação orientada a objetos eu preciso fazer isso, eu só preciso colocar class notebook, class pincel, class papel, class lâmpada, class televisão, class veículo, class carro. Cada um em seu arquivo diferente, separado. Muito fácil, gente. Muito fácil programar orientado a objetos. Vocês vão adorar programar orientado a objetos. E nesse conceito, vocês vão daqui a pouco vão estar criando sistemas completos e complexos também, orientado a objetos. De uma maneira bem mais intuitiva. Por que intuitiva? É porque é do jeito que a nossa cabeça funciona. Alguns detalhes, tá, gente? Toda classe tem que iniciar com uma letra maiúscula. Se nós olharmos aqui, o S do smartphone, olha aqui, o S do smartphone, ela tem que estar com letra maiúscula. O notebook, né, tem que estar com N maiúsculo. Não só aqui, mas aqui também no nome do arquivo, tem que ser exatamente igual, né? Isso aí, gente, é padrão de desenvolvimento orientado a objetos. A classe tem que estar com o nome com letra maiúscula, iniciar o nome com letra maiúscula. E se minha palavra tiver dois nomes, gente? Se tua palavra, você quer definir, por exemplo, a classe conta bancária, são duas palavras. Eu vou até colocar aqui como exemplo, tá? Class conta bancária. Class tudo minúsculo. Isso aqui é tudo minúsculo. Conta. Opa, eu falei para vocês que a primeira letra só e somente tem que ser maiúscula, por isso coloquei um traçozinho embaixo. Mas bancária. Como é o nome de um objeto, gente, eu não posso ter espaço. É proibido ter espaço. Tá? É proibido eu ter espaço. Então tem que colocar tudo junto. Como é uma nova palavra, essa nova palavra eu coloco letra maiúscula também. Conta bancária, onde o C e o B é maiúsculo. Professor, e se eu colocar tudo minúsculo, funciona? Funciona. E se eu colocar tudo maiúsculo, funciona? Funciona. Se eu colocar um underline entre as duas palavras, funciona? Também funciona. Só que não é padrão. Então você vai chegar, se formar aqui, vai terminar o curso, vai para o mercado de trabalho. Aí quando você chegar no mercado de trabalho, todo mundo onde programa Java lá vai programar com C maiúsculo e com B maiúsculo. Só você vai fazer que não, né? Então é bom você começar a aprender também os padrões de desenvolvimento, padrões de nomenclatura. Isso é importantíssimo no desenvolvimento, tá? Bem, e a partir do momento que você define as classes em um ambiente de desenvolvimento orientado a objetos, como por exemplo o Java, a máquina aprende, olha aqui esse aprende, eu deixei até entre aspas duplas, ele aprende sobre o que seria a ideia daquele objeto. Gente, a partir do momento que eu coloquei lá, olha aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para a tela, gente. A partir do momento que eu crio esse arquivo aqui, olha, smartphone, e coloco lá no computador, o que representa efetivamente isso na prática? A partir desse momento que eu criei o smartphone, programei class smartphone, o computador passa a saber o que é um smartphone. Milagrosamente, é tudo milagre, né? Magicamente, o computador que antes não sabia o que era o smartphone, agora ele sabe. Antigamente ele não sabia o que era o notebook, agora ele sabe. Se ele sabe, eu posso, se ele sabe o que é um smartphone, sabe o que é um notebook e assim por diante, ele começa a criar objetos e começa a manipular esses objetos. Vamos fazer uma analogia disso aí? Olha, ao aprender sobre o objeto, como ele é, o que ele faz, a máquina pode criar objetos à vontade e manipulá-los. Por isso, alguns dizem que uma classe é um projeto ou uma forma para criar objetos. Como analogia, podemos citar uma fábrica de tijolos.
que possui uma forma específica para criar tijolos de 6 furos, exemplo, né? A partir dessa forma, é possível criar vários tijolos de verdade. Em resumo, a forma seria a classe, e o tijolo que é criado baseado naquela forma é o objeto. Essa que a gente pode imaginar. A classe seria a fábrica, né? Onde é a forma, como é que eu posso criar objetos daquele tipo, e o objeto seriam os objetos que a gente vai poder criar ao longo do nosso código. Então vamos fazer uma analogia bem legal. Professor, a gente está começando agora a programação orientada a objetos, mas vamos fazer um passado aqui na lógica de programação. Vamos definir variáveis. Variável, gente. Como é que define uma variável do tipo inteiro chamada idade? Int idade. Como define uma variável do tipo string chamada nome? String nome. Como define uma variável chamada sexo do tipo char? Char sexo. E assim por diante. Double salário, boolean aposentado. Além de definir as variáveis, nós também colocamos valores, né? Int idade recebe 18, string nome recebe Zico, char sexo recebe M de masculino. E aposentado, ele está aposentado, true, quer dizer, a gente não está mais jogando o nosso Zico aí, né? Então, eu mostrei para vocês como se cria, variáveis. Agora, como se cria objetos? Do mesmo jeito. Só que em vez de você botar entidade, string, nome, olha como é que a gente vai fazer. Classe carro, classe nota fiscal, classe smartphone, classe venda. Em vez de colocar int, double, string, que são tipos que já foram definidos pelo Java, que já existem na linguagem de forma primitiva, que a gente chama, agora ele sabe novos tipos. Ele sabe o que é um veículo, ele sabe o que é um smartphone, que acabou de explicar para ele, ele sabe o que é um carro, ele sabe o que é uma venda. Venda, existe esse objeto venda? Sim. Aquela nota fiscal de venda é uma nota, é um papel que define a venda. Olha a data, o vendedor, quem está comprando, os itens da venda, aquilo é um objeto também. Então você tem coisas bem interessantes aí para esse conceito bem interessante. Antes você tinha tipos primitivos, agora você criou seus próprios tipos, que na verdade não são mais tipos, são classes. Se eu tenho uma classe, eu posso criar um objeto, assim como fiz com o tipo primitivo. Eu tinha um inteiro, eu criei uma variável chamada idade. Agora eu tenho uma classe e eu vou criar um objeto. Vamos lá? Se eu tenho a classe carro, eu posso criar um objeto Gol. Se eu tenho a nota fiscal, a classe nota fiscal, eu posso criar a nota fiscal 001. Se eu tenho o smartphone, eu posso criar o smartphone Lumia. Se eu tenho uma venda, eu posso criar uma venda comum. Olha como fica bem legal. Só que, gente, um detalhezinho aí. Eu ainda não criei o objeto. Eu preciso instanciar esse objeto. Então, gente, para criar uma variável, é apenas necessário declarar, né? Int idade. Agora, para criar um objeto, eu preciso declarar, por exemplo, smartphone Lumia, mas eu preciso também instanciar. Isso aqui é novo, gente, olha aqui. Instanciar uma classe. A palavra que vocês precisam também aprender, instanciar uma classe. Instanciar uma classe nada mais é do que criar um objeto. E como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando uma palavrinha chamada new. Se eu tenho uma classe carro chamada Gol, a classe é carro, gente, olha aqui. Carro, a classe, o objeto Gol. Só que o Gol só vai passar a existir depois que utilizar o new carro. A nota fiscal só vai passar a existir, gente, olha aqui, depois que der new nota fiscal. O smartphone só vai passar a existir, eu posso fazer em 2 linhas ou posso fazer em uma única linha, se eu der um new smartphone. Gente,
É isso que vocês vão ter que fazer na atividade de classe, né? Na atividade que vocês vão ter que entregar na próxima semana. Vocês vão ter que definir a classe. Depois de definir as classes que o exercício está pedindo, você vai ter que instanciar essas classes, criar os objetos. Usem esse modelo como padrão que não vai ter erro. Bem, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Espero que tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado da programação orientada a objetos. Eu acho que é bem mais fácil de entender, né? Bem mais perto do nosso dia a dia, vamos dizer, né? Mais perto do nosso consciente. E ao longo das aulas a gente vai tentar crescer esses conceitos, esse modelo, esse paradigma, para que vocês possam efetivamente criar ótimos programas orientados a objetos. Muito obrigado por tudo, professora Mariela. Obrigada a todos. Aqui estão perguntando sobre como entrar os dados. Por enquanto, na atividade, se foi solicitada a entrada de dados, seria colocar... Não, né? Não foi. Então, instanciar foi outra pergunta e o professor acabou de responder, seria isso por hoje. Então, agradeço aí a participação de vocês. Até a próxima aula. Gente, só para finalizar, gente, aqui, interessante, esse programa que vocês vão fazer não vai fazer nada. Você está apenas definindo, você não vai entrar dados, você não vai executar, é apenas definir a classe e instanciar. Se você mandar executar, não vai acontecer nada por enquanto. Nas próximas aulas a gente vai fazer acontecer muita coisa. Até mais, gente.